Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso Bora Trabalhar. É o nosso podcast de carreiras, oportunidades e negócios. Eu sou o César Rocha. Felizmente eu tenho uma notícia muito boa para dar hoje. Consegui perder mais 1 quilo essa semana, motivo de muita alegria. E hoje, para fechar aí o nosso mês com chave de ouro, eu estou trazendo aqui mais um programa temático. A gente já fez um programa lá atrás sobre o mercado de elevadores e hoje nós vamos fazer um programa especial sobre o mercado da refrigeração e climatização. Então você que por um acaso quer conhecer mais uma área pujante, com alto potencial de geração de trabalho e renda, hoje é o dia que você vai se deleitar com informações do mais alto nível. Eu trouxe aqui hoje um profissional que também é proprietário de uma empresa de refrigeração, que já atua nesse segmento há mais de 10 anos. Trouxe o Jailton Silveira, ele é proprietário da Frostback Refrigeração, presta serviço já há bastante tempo para empresas, pessoas físicas em todo o Rio de Janeiro e também é professor. Atua em escolas técnicas do Rio de Janeiro e tem uma larga experiência nesse mercado de refrigeração. Então fica com a gente porque hoje você vai ter informações do mais alto nível, como sempre, e posso garantir a você, não perca um segundo, porque você não vai se arrepender. E vou fazer aquele pedido de sempre, dê o seu like, curta, comenta e compartilha, porque é isso que faz com que o algoritmo do YouTube coopere com esse nosso canal, ok? Então, seja muito bem-vindo, Jailton. Prazer enorme te receber. Obrigado. Já faz um tempinho que a gente estava tentando marcar essa data, mas finalmente a gente conseguiu alinhar os ponteiros dessa semana. Isso. E eu queria, primeiramente, além de te dar as boas-vindas, perguntar um pouco sobre a sua formação no campo da refrigeração e falar, para que você falasse ao nosso público sobre o potencial desse mercado. Então nós vamos começar aqui uma coisa de cada vez, né? Me fala um pouco sobre a sua experiência profissional nesse campo da refrigeração. Então, eu atuo na refrigeração já faz muito tempo, né? E atuo tanto na área industrial, comercial e residencial, né? E por fim, né, agora há pouco tempo, eu me especializei em placas inverter, né? Então eu já trabalho com manutenção, né? Preditiva e corretiva, e também eu já estou elaborando alguns tipos de projeto para voltar a visão de preditiva e corretiva para as empresas do ramo tanto de dutos, né, e também das empresas com visão mais, vamos supor assim, de grande porte, né? Voltado para o gás amônia, né? E também na parte comercial, de gestão empresarial e conservação de alimentos. Então, eu estou abrangendo essa área só para dar uma introdução no que a gente vai comentar. Perfeito. O que acontece? A área de refrigeração a gente sabe que ela é vista de uma forma até precária por parte de grande parte da população. Muitas vezes as pessoas entendem que trabalhar com refrigeração é fazer limpeza de ar-condicionado, lavar um aparelho e instalar split. A gente sabe que é muito mais do que isso, né? Supermercados têm aquelas geladeiras que ficam abertas, né, para colocar frios, pedaços de carne, laticínios, enfim. Existem os balcões refrigerados de padaria e também de supermercado, entre diversas coisas, inclusive a refrigeração automotiva. Enfim, é um mercado gigantesco. Então, eu queria perguntar para você, de abertura, qual a diferença entre um refrigerista e um técnico em refrigeração? Então, vamos começar. O refrigerista, na visão, né, ele é um prático, ou seja, ele é um profissionalizante, tá? Que é aquele cara que vai fazer os procedimentos nos quais ele é limitado, né?
Você tendo um refrigerista, ele vai fazer certos tipos de serviços que num determinado momento da manutenção, tanto preditiva quanto na corretiva, ele vai embargar por conta do conhecimento técnico que ele precisa ter, tanto na climatização quanto na refrigeração, e a emissão, né, do PMOC, né, que é o Plano de Manutenção de Operação e Controle, que é da alçada, ou seja, da responsabilidade do técnico e não do profissionalizante. Não desfazendo do profissionalizante, o técnico ele abarca maior quantidade de mercado, né? E também ele emite a TRT, né? Que é o termo de responsabilidade técnica do CFT, visando um endossamento do serviço dele juntamente à fiscalização, né? O profissionalizante já não tem esse âmbito, né? E ele não amplia o leque dele. Já o técnico, ele amplia e também tem uma possibilidade, eu vou dizer, quase que uma obrigação da empresa ter que contratá-lo, né, como um empregado freelance, entre aspas, né? Ele tem que fazer um contrato com esse técnico para que ele continue com um plano de manutenção que, muitas das vezes, é fiscalizado tanto pela Vigilância Sanitária Estadual, Municipal e pela Anvisa, né? Por isso, o técnico ele tem certos tipos no decorrer dos seus estudos, ele tem certos tipos de cálculos que vão determinar situações que o profissionalizante não saberia ter, ou seja, não saberia executar esses serviços, né? Exemplo, cálculo de carga térmica, né? Cálculos específicos de pressão do gás e do óleo em elevada altura, né? E outros tipos de cálculos voltados para a física, que é limitado para o refrigerista. Entendo. Então, no caso, o refrigerista é um profissional empírico que muitas vezes ele aprendeu vendo alguém fazer, mas ele não tem uma formação muitas vezes ou tem uma formação profissionalizante básica. Limitada. Já o técnico, ele tem uma capacidade mais ampliada e pode assumir responsabilidade técnica por uma empresa. Com certeza. Essa é a grande diferenciação. Com certeza. Para a empresa é uma garantia a mais, porque ele vai ter condições de assinar pela empresa, assim como o farmacêutico assina por uma farmácia, é nessa linha. Exemplo muito bem dado. É isso aí. Perfeito. Uma outra questão que a gente sempre coloca, né? Você comentou algumas vezes acerca do PMOC. E a gente lembra que o PMOC ele foi instituído lá no governo Temer em 2018 e passou a ser uma obrigação para as empresas, né? Explica, por favor, para o nosso público o que vem a ser o PMOC e como que é feito isso. Isso. Então, datando de pouco depois, vamos dar um pulinho lá atrás, em 69, né? Datando de 69, depois da Segunda Guerra Mundial, todos os pracinhas dos Estados Unidos foram fazer uma reunião logo após uma solicitação por conta da guerra, né? Segunda Guerra Mundial. E esse encontro foi num teatro muito grande, onde já existia processos de chiller, né? E esse processo de chiller, que é industrial, né? Voltado tanto para refrigeração, climatização, houve um acontecimento inédito. Muitos não sabem disso, que é só pesquisando. Morreram muitos pracinhas com problemas pulmonares, isso em 60, 70, nessa reunião. E procuraram e adentraram nas pesquisas e descobriram que era a falta de higienização e manutenção e preditiva e corretiva dentro dos chiles, que isso na época não existia. Daí surgiu a necessidade de haver um documento que gerasse uma obrigatoriedade de todas as empresas para essa correção, né? Preditiva e corretiva, no caso, dessa prevenção. Hoje, no tempo que se diz hoje, né, entrando no âmbito do Brasil, né, o PMOC ele dá um leque maior para o técnico, né, e ele abarca esse contexto de manutenção
operação e controle voltado para climatização e refrigeração, principalmente para climatização, para evitar problemas de saúde e também um termo que há um tempo atrás eles usavam, né? É o prédio velho, né? Que eles usavam por conta de nunca ter modificações no processo de manutenção. Então, vinha doenças, como você comentou, doenças pulmonares, doenças de várias etiologias voltadas para essa não manutenção. E o PMOC também, ele dá uma sustentabilidade ao técnico, né? Para que ele venha a ter uma garantia de uma contratação pela empresa por conta do documento que ele tem um processo de construção. Ou seja, de cada tanto meses, vamos supor, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, o técnico vai lá e faz a revisão desses processos, né, de limpeza, de manutenção, e assina uma planilha anexada ao PMOC, preenchido no CFT, impresso e carimbado pelo técnico, juntamente com esse plano, né? Ele dá a responsabilidade, né? Ele dá a responsabilidade dele com uma fiscalização, no caso, como eu comentei anteriormente, né, da Vigilância Sanitária Estadual, Municipal e Anvisa, caso venha ter algum problema ou um caso de fiscalização, tá? O técnico, ele tem como resolver esse problema com o PMOC, e esse PMOC não tem dificuldade, né, para o técnico de preencher. Ele tem o passo a passo no site, o CFT dá esse passo a passo, e a empresa tem um aval de segurança com relação à vigilância sanitária. Legal. É interessante. O que acontece? Tem alguns termos que você colocou que a gente vai pedir para vocês esmiuçar, né? Mas uma coisa de cada vez. Vamos entender o seguinte. Então, o PMOC é feito pelo técnico, correto? Perdão. E nisso ele vai avaliar todas as questões referentes à refrigeração. Vem desde a parte elétrica, a higienização, a manutenção do aparelho, enfim. Você fala muito em manutenção preditiva, né? O que vem a ser a manutenção preditiva em si? Isso. A preditiva é aquela manutenção que entra o PMOC, né? Porque ele vai estar sempre prevendo com avaliações técnicas, medições de pressões, medições de corrente, medições, no caso, como você comentou, na parte elétrica, na parte eletrônica e na parte mecânica. Esses 3 componentes vai ser avaliado com uma certa periodicidade dentro do plano de manutenção, operação e controle, visando evitar problemas futuros, né, na prevenção, que entra a preditiva. Sim. Né? Já a corretiva, né, é aquela que quando você não fecha um plano de manutenção, operação e controle, e a empresa solicita quando a máquina venha a dar o defeito e parar a sua ação, né? O seu funcionamento. Entendi. Agora vamos lá, vamos entender o seguinte. Dentro desse plano de manutenção, operação e controle, você tem dentro dele um roteiro a seguir, correto? Sim. E esse roteiro, ele diferencia-se de acordo com cada empresa ou é um roteiro padrão para todas as empresas seguirem? Ele é um roteiro padrão desde que, no contexto de quantidade de equipamentos, né? De potência de equipamento. Exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Um chiller é um equipamento de grande porte, que você pode ter ali 380, 220 trifásico ou 380 trifásico. Nesse contexto, o técnico ele tem que estar apto a manusear equipamentos desse contexto e também na área de comercial. Ele também tem que ter o conhecimento na área comercial e na residencial também. Mas para cada empresa, dependendo da quantidade de TRs, que é a palavra correta, né? Ele vai pegar
uma seara maior. Aí ele vai ter que empregar mais mão de obra para assegurar isso aí. E ainda nesse contexto, né, tem também a parceria com as empresas. Ele fornece a mão de obra e a empresa fica obrigada a comprar os componentes e a parte física. Insumo, né? Os insumos, a palavra certa. Fica obrigado a comprar os insumos e a mão de obra fica com o técnico. Contudo, isso pode ser negociado, tá? Se o técnico assinar um contrato que ele assuma tudo, fechou. Agora, normalmente é só mão de obra. Ok? Ficou claro. O que acontece no geral é o seguinte, vamos imaginar. Quando uma empresa vai solicitar que um profissional elabore o PMOC, ou uma empresa vai elaborar o PMOC, ela tem que entender se ela é obrigada a realizar esse procedimento. Quais empresas são obrigadas a realizar o PMOC? A partir de quantos BTUs? Então, isso é interessante porque a portaria 3523 do artigo 6, né, do CFT, ela reza o seguinte: todos os proprietários, locatários ou prepostos responsáveis por sistemas de climatização que têm a capacidade a partir de 5 TR ou 15 mil quilocaloria ou 60 mil BTUs, a gente está falando de climatização, né? Ok. Ele é responsável para contratar, ele tem a responsabilidade de contratar um técnico para a elaboração do plano de manutenção, operação e controle, que é o PMOC, e também manter um vínculo com esse técnico na parte de contrato, né? Porque esse artigo que eu acabei de falar e essa portaria entra na parte da vigilância sanitária com uma certa obrigatoriedade das empresas nesse contexto. Entendi. O que acontece? Quando a gente coloca a questão do PMOC, existe uma outra dúvida que sempre fica, né? As pessoas, no geral, não têm noção do que vem a ser uma TRT, enfim. A responsabilidade técnica de um profissional, ela se dá a partir do momento em que ele seja um técnico e que possua o seu devido registro junto ao CFT. Positivo, né? Positivo, perfeito. Então, o que acontece? A TRT é emitida através do CFT. Positivo, okay? Positivo. Só que, o que vem a ser essa TRT? Essa TRT, nesse caso que você acabou de perguntar, ela vem ser um termo, né, de responsabilidade técnica que dá um aval maior, né, uma segurança para a empresa, na qual a gente comentou agora, né, que tem a partir de 5 TRs, né, ou 60 mil BTUs, ela dá um aval para essa empresa, porque ela vai ser anexada, foi bom a pergunta, foi até oportuna, ao plano de manutenção, operação e controle, que é o PMOC, né? A TRT ela é anexada ao PMOC, isso dando um aval e uma melhor legitimação, né? Tá legitimando toda aquela estrutura do PMOC, né? Junto ao CFT. Né? Então, normalmente, como já foi dito na estruturação do CFT, desde que o PMOC é estruturado e é emitida, né, a TRT, a empresa tem um aval para fiscalização, como a gente comentou anteriormente. Mas vamos lá, essa TRT ela serviria, por exemplo, se por um acaso um profissional, um refrigerista, que não haja de boa fé com a empresa contratante, ele suma, para de atender o telefone, a empresa não tem como buscá-lo e nem como responsabilizá-lo de forma alguma. Uma vez sendo técnico, essa TRT é uma forma, inclusive, de localizar o profissional caso ele haja de maneira imprudente. Seria isso? Com certeza. Por quê? Os dados do CFT, né, como o meu tem lá no CFT, eles têm todos os dados meus. Né? E eles entram em contato com o técnico, caso isso aconteça, por qualquer outro tipo de motivo, né? Tem essa segurança também pela empresa.
Se ele não aparecer mais, né, a empresa pode acionar o CFT e o CFT dá um arcabouço, uma estrutura para que ele encontre essa pessoa no qual fez o contrato com ele. Ele pode ter até o registro profissional suspenso, né? Também, se for comprovado dependendo do que a pessoa vai entrar no CFT com uma reclamação, né? Sim, sobre formalizar uma reclamação sobre o profissional, na realidade. Isso aí. Perfeito. E vamos lá, uma coisa que a gente também costuma observar bastante, né? A refrigeração, em termos profissionais, ela é extremamente ampla. É como se fosse um canivete de oportunidades. Existe a refrigeração industrial, existe a refrigeração comercial, existe a refrigeração residencial. Ok. Vamos imaginar o seguinte, alguém que esteja entrando hoje na área da refrigeração, você aconselharia iniciar por onde? É bem verdade que isso, o mercado, né, ele tem uma demanda muito grande, né? Essa demanda requer uma certa profissionalização e uma certa técnica. Exemplo, né? Na área de refrigeração industrial, né, o técnico ele vai ter que passar dos limites somente técnicos. Ele vai ter que fazer também algum curso de qualidade voltado para comandos, né? Comandos elétricos, no Comandos elétricos, voltados também para documentações gerando essas manutenções, né? E também voltado para uma visão ampla de projetos, como esse que eu vou falar agora, né? Que é a elaboração do AS-Built, né? Que pode e divide em duas partes, né? A primeira consiste no levantamento de todas as medidas e análises que compõem uma edificação. Então, ele tem que fazer uma análise minuciosa. E a segunda abarca mais as apresentações gráficas de como o técnico tem que entender, né? De plantas e projetos já elaborados para aquela climatização, né? E também aqui vai a ramificar para chiller, VRF e a parte de self-container. Chifre, o chiller, o VRF e self-container. Esses três estão voltados para a área industrial e eles requerem um conhecimento a mais. Então, entre aspas, o técnico teria que fazer, entre aspas, um pós-médio voltado para essa parte industrial, contudo, voltado para a parte elétrica e eletrônica. Sim. Hoje, nós temos o chiller, ele tem máquina de 220 trifásico e 380 trifásico. E também ele é 100% comandos, né? Ele é 100% comandos elétricos. E nós temos agora também o VRF, que é muito usado, né? Principalmente em empresas. E o VRF, ele é muito eletrônico, então ele tem que, né? Ele tem que estudar, o técnico tem que estudar mais um pouco. E também nós temos a parte dos self-containers, né? Que também tem a parte voltada para comandos e 380, 220 e 220 trifásico 380 e trifásico 220. Ah, por que você enfatiza isso? Porque é bom isso o técnico saber, porque em determinadas empresas ele teria que fazer o CEP, né? Que é um curso específico para alta tensão e média, né? E claro que ele tem que ter uma noção boa, né? E ter tido o curso da NR10 também. Sim, mas no caso, vamos supor, a pessoa quer entrar agora na área. Qual seria, assim, na sua opinião, o caminho mais simples? O simples era ele fazer o técnico agora, né? E focar comercial e residencial. Comercial e residencial. Claro que ele pode também manter o foco industrial, que eu conheço alguns que foram direto para o industrial. E lá ele vai se evoluindo. Contudo, o comercial e o residencial seria direto. Porque eles são muito similares em relação ao conhecimento empírico e técnico, ou teórico, né?
Mas aí o que acontece? Existem algumas questões, né? A refrigeração, a gente entende que para ser um profissional pleno, é necessário ter o conhecimento de refrigeração, de elétrica e de eletrônica, né? Então exige uma dedicação. Exato. Bem interessante, bem aprofundada até. No entanto, a gente observa que as pessoas estão cada dia mais imediatistas. Isso aí acaba que compromete a qualidade desse profissional quando ele for para o mercado. As pessoas querem ganhar dinheiro, mas nem todo mundo quer se qualificar e tampouco dedicar-se ao treinamento contínuo, né? Aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Hoje você está como um profissional de área, mas se você fosse um cliente, você não saberia exatamente qual profissional você está recebendo para prestar um serviço para você. Como que os clientes da refrigeração e da climatização podem se garantir em saber que estão contratando um profissional que tem o devido preparo? Boa pergunta. Nesse contexto, eu creio que nós deveríamos pesquisar sobre a empresa na qual, porque ele tem que ter uma empresa, né? Para oferecer esse serviço, ele tem que ter uma empresa. Então, uma pesquisa voltada para aquela empresa na qual o técnico é o responsável, uma pesquisa mais aprofundada e conhecer as empresas na qual ele já serviu, né? E os serviços, se foram satisfatórios. Fazer uma pesquisa, como nós fazemos normalmente, né? Eu creio que assim seria um caminho, né? Contudo, tem também a parte que, caso o técnico tenha, né? Ele pode anexar à propaganda dele os cursos, como se fosse um pós-médio, né? Em relação à parte industrial, porque normalmente quem entende de refrigeração industrial entende de comandos, entende de elétrica de alta e média tensão. Então, eu creio que nesse contexto seria uma pesquisa voltada para a empresa desse no qual oferece, né? Porque ele tem que ter uma empresa para emitir, né, os documentos necessários para isso. Entendo. Mais uma questão. Você é um dos poucos profissionais que eu conheço que também trabalha com recuperação de placas de inverter, né? Então, eu queria que você explicasse para nós. Esse inverter é o ar-condicionado split inverter, perfeito? Sim. Como que funciona essa parte de recuperação de placas? Qual o benefício que ela traz para o cliente? Isso. Vamos dar só um início de introdução. A inverter, ela não está somente em ar-condicionado split, tá? Ela já abrangeu, né? E a demanda dela é muito grande. Ela já está em máquinas de lavar, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupas, né? Geladeiras, todas elas, a maioria agora é inverter. Então, a inverter está expandindo. Então, o que é a palavra inverter? Que muita gente confunde com inverse. Geladeiras inverse, né? Inclusive, eu tenho que consertar uma agora há pouco tempo. Elas congelam embaixo e em cima ela resfria, que é diferente do inverter. O inverter é nada mais, nada menos do que a inversão da tensão e corrente AC para DC, que muita gente não entende. Aí acha que o equipamento está dentro do contexto de inverter. Não. E os equipamentos inverter também tem quente e frio. E as pessoas também confundem com quente e frio, que são as válvulas, né? Confundem com a palavra inverter. Então a palavra, só para fechar mesmo, né? A introdução. A palavra inverter está relacionada diretamente com a conversão, tá? Da tensão e corrente AC para DC. Agora vamos para a placa inverter, né? A placa inverter, ela tem um custo e benefício quando é consertada do que ser comprada. Então tem serviços que você pode, o técnico, né? Na área de eletrônica inverter, técnico em refrigeração. Ele tem uma chance aí muito grande de um retorno bom, rápido, por custos quase que zero. Em princípio, né? Só para dar um exemplo. Você troca um resistor que custa 25 centavos e cobra R$400 por causa do resistor. Você troca um equipamento, vamos supor, você pegou uma placa com defeito, você tem que saber
detectar o problema. Inclusive, eu crio mecanismos, né, e equipamentos para detectar esses problemas. Eu crio eles, né? A gente aprende isso. Então, você troca um componente de 25 centavos, cobra R$ 400, mas você não está cobrando o componente, você está cobrando o seu conhecimento. E é assim que funciona. Então, é uma seara boa para ganhar dinheiro, ou seja, para a pessoa ter um lucro bom, visando consertos de placas, tanto de qualquer tipo, porque o inverter ele é muito similar, né? Então, você tem pouco investimento em relação a material, eu estou falando componentes, insumos, como você usou, né? Porém, você cobra um preço do seu conhecimento. Então, só para ter uma noção, né? 25 centavos, vamos supor, um resistor, 50 centavos ou R$ 1,50, um capacitor. Resolver o problema, a máquina vai funcionar normalmente. Contudo, você não vai cobrar R$ 1,50 e 25 centavos. Você vai cobrar o valor do teu conhecimento que você adquiriu fazendo um curso técnico e um pós-médio voltado para a eletrônica para fazer um serviço. Na realidade, o que acontece também, né? É muito mais barato você pagar os R$ 400 do que você comprar um aparelho novo. Uma placa. Fato. Uma placa, me dando licença, uma placa está em média. Quanto mais difícil está no mercado achar a placa, mais cara ela é. Sim. Quanto mais nova ela é, menos cara. Então, uma placa está em média de 2.000 a 1.500, 2.500. Depende da capacidade do equipamento. Então, uma placa inverter tem, vamos supor aí, uns 80% a 70% dela para você recondicionar. E você vai ter mais anos ainda de equipamento. Agora, é bom frisar que o nosso estado, né, e as nossas cidades, dentro do nosso estado, nós temos um déficit aí de muita queda de tensão e elevação de corrente. Mas isso já é pré-determinado na máquina. Então, tem pessoas que não têm o curso técnico e faz, como você tinha dito anteriormente, faz uma instalação de um inverter como se fosse um on-off. O on-off é aquele que liga e desliga, né? E o inverter é uma máquina bem mais elaborada que tem uma vantagem, como você perguntou. Ela tem, em média, de 60% a 70% de economia na energia. Por isso, ela está entrando no mercado de sola, né? Em relação ao on-off, que liga e desliga, né? O on-off é diferente nesse contexto. Então, o cliente que compra uma máquina inverter, ele revê esse valor, porque a inverter é mais cara do que... Isso aí sem precedente, né? O inverter é mais caro que o on-off, porém você recupera isso ao decorrer do tempo do uso do equipamento na conta de energia. Entendeu? Entendo. E nessa questão do retorno, esse retorno leva quanto tempo, mais ou menos? O retorno do equipamento, sim. É do inverter. Do inverter. Esse retorno aí, a média é menos que um ano. Porque você conta os meses. Aí você vai tirando os percentuais. Vamos botar, se você coloca no on-off, suponhamos lá que você está gastando R$60 só por mês daquele on-off, né? Você vai ter aí menos 70% a 60% desses R$60 que está inserido no on-off. Então, se você somar isso, em média, um ano, a recuperação. Em um ano e meio, no máximo. Interessante, né? Isso aí, no caso, qualquer tipo de aparelho você consegue ter essa recuperação, essa eficiência energética por ser inverter? Sim, desde que seja um técnico que entenda do que está fazendo, porque isso aí tem protocolos, né? Porque aquele lance do barato sai caro funciona nisso aqui, porque se o cara não souber, se o técnico não souber as prerrogativas de uma instalação, uma correção ou uma preditiva num equipamento desse, ele pode queimar uma placa de uma hora para outra. Por quê? Não saber lavar, não saber manutenir o equipamento e logo após que ele liga, ele queima o equipamento. Então, esse contexto está dentro do técnico. Ele precisa ser um
uma pessoa que entenda do que você está falando sobre inverter, né? Porque ele tem protocolos. O inverter tem protocolos. O on-off nem tanto, mas o inverter tem. Esse protocolo ao qual você se refere é o que exatamente? Então, procedimentos adequados para... vou dar uns exemplos, né? Limpeza de um equipamento de 60 mil inverter. Primeira coisa, o cara tem que saber se as ligações estão adequadas, se a tensão é adequada, se o equipamento tem procedimentos que vai precisar ser refeitos e também como recolher o gás, isso tem procedimentos. Se o gás é o mais recente, que é o 32, né, que muita gente tem medo dele por não ter o conhecimento de recolhimento. Então, é dentro da parte, como você perguntou, da parte elétrica e mecânica, no contexto de manutenção e correção. Ele tem que ter esses protocolos, ou seja, saber o procedimento para executar o serviço. Compreendi. Dentro disso, o que tem também, né? Nós vemos com frequência até um número bem razoável de equipamentos hoje no mercado que são descartados, né? E nesses equipamentos a gente vê que alguns profissionais, inclusive, recolhem para tirar, como é que eu posso dizer, insumos, utensílios de um equipamento para colocar no outro. Quando uma máquina dessa dá defeito, seja uma lavadora de roupa, uma lava-louça, um ar-condicionado, é possível aproveitar essas peças em outro equipamento que esteja falho? E isso pode ser também uma forma de se obter maiores ganhos dentro dessa profissão? Então, no inverter, isso aí é particular, né? Exemplo, se você colocar uma evaporadora com a numeração de lote diferente da condensadora da Fujitsu, ela não aceita. E mesmo sendo as duas Fujitsu, né? Agora, se for vamos supor, uma Springer, né, Midea, e ela for da mesma marca, do mesmo lote e com a mesma capacidade de refrigeração, de BTUs, você consegue utilizar uma na outra. Agora, a on-off, isso aí, quase que qualquer placa funciona. Qualquer, entre aspas, né, da mesma capacidade, né? Sim. Da mesma capacidade. Na on-off, porque a on-off é diferenciada, né? A on-off a gente tem só uma placa na evaporadora, tá? Claro que depende da quantidade de BTUs que aquela máquina oferece, né? Se for uma máquina da Electrolux, você tem uma placa na evaporadora e na condensadora, porém ela é on-off. Agora, toda inverter tem sempre duas placas, né? E essas placas, você precisa ter conhecimento eletrônico para você entender o funcionamento dela, né? Porque até o próprio local onde ela foi instalada, né? Porque muita gente ainda não sabe, né? A inverter não pode ser nem instalada com o advento da energia solar, né? Fotovoltaica, que eu já participei também de instalações desse tipo, né? O equipamento inverter tem que ter uma certa distância do gerador de fotovoltaica, porque ele interfere na parte de processamento do inverter. É interessante, muita gente não sabe, né? Porque a produção. Outra coisa é o reflexo das placas fotovoltaicas na condensadora. Então, é nesse contexto que eu estou te falando que tem procedimentos, entendeu? Protocolo. Sim. Então, o cara tem que entender e também tem que ter um pouco de vivência, né? Vivência que eu estou falando, o empírico, como você comentou, né? Sim. Isso aí. Uma outra questão. Vamos imaginar o seguinte, né? Você também falou que está agora nessa questão da parte de dutos, lidando com o setor de alimentos, né? E a gente observa que não só o setor de alimentos, mas também o setor hospitalar são instalados em locais que se utiliza muito da refrigeração através de dutos. Sim. E esses dutos precisam passar por inspeções periódicas, não apenas de higienização, mas até para verificar corrosão, né? Como que funciona essa parte de inspeção de dutos na refrigeração? Então, quando essas inspeções são feitas por técnicos qualificados e também com entendimento no que está fazendo, né, eles precisam ter um anemômetro para
fazer o cálculo da média aritmética da saída dessa ventilação de cada parte, porque eles se afunilam para que a velocidade do vento emitido pela principal não chegue menor. Tem que chegar tudo parecido, tudo igual em cada sala. E esse afunilamento, ele tem um cálculo, e esse cálculo o técnico precisa entender juntamente com a velocidade do vento que sai pelas grelhas, né, para a refrigeração. E a manutenção desses procedimentos são muito feitos com aspas, né, vou te dizer mais ou menos, né, essas mantas asfálticas similares a ela, tá? São similares, não é igual a manta asfáltica, não. É para vedação, né? Tanto é que é feito também em falcolete, né? Os falcoletes são aqueles que vêm abaixo do chiller para redistribuir nos andares. E são galvanizados, né? Todos esses dutos são galvanizados, e tanto em hospitais quanto em supermercados, esses dutos precisam entrar em manutenção por causa da corrosão mesmo, e também por doenças provocadas principalmente por pombos, né? Se um pombo defecar num duto desse aberto, tá? Ele vai gerar muitas doenças dentro de um hospital ou num mercado, ou até no escritório. Isso devido à falta de manutenção, tá? Sim. Claro que o técnico precisa entender sobre procedimentos de construção de dutos, né? Como eu falei agora, né? Tem a parte da velocidade do vento em cada grelha, né? Tem a parte de afunilamento, que não pode ser de qualquer maneira, tem procedimentos para afunilar eles, né? E também tem a parte da potência do equipamento em relação à distância da distribuição desse duto. Entendo. E nesse caso, vamos entender o seguinte. Então, eu posso compreender que a parte de dutos em refrigeração, ela tem duas questões fundamentais, que é sempre a verificação do nível de corrosão do duto e também da higienização desses dutos. Perfeito? E manutenção, no caso, né? Manutenção e higienização. Isso, exatamente, isso. Mas essa manutenção mais voltada para a parte de corrosão do duto. Também. Mas para a corrosão, porque muitas das vezes ele fica... Por que é a corrosão? É a oxigenação, ou seja, é a oxidação pelo oxigênio. Então, eles estragam mesmo. Tem muitos dutos que são expostos. O duto sai da máquina e depois vai para dentro do hospital, de um escritório, e naquele inteirinho ele gera a corrosão. Agora é bom frisar que normalmente dutos a gente usa para climatização, tá? Mais para climatização. Perfeito. No caso, dentro disso, a gente pode entender que uma empresa, por exemplo, um mercado, ela deve, na realidade, né, solicitar a inspeção de duto com qual intervalo? Uma vez ao ano, uma vez por semestre? Qual o parâmetro? Aí você tem um processo da corrosão do equipamento, né, dos equipamentos, dos dutos, né? Isso aí, em média, entra no PMOC, tá, com um tempo específico. Suponhamos, ele pode fazer a vistoria no PMOC com os dutos, em média, de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. Isso para duto. Porém, a manutenção do equipamento tem que ser menor, tá? Agora, os dutos têm que ter uma faixa dessa aí, porque isso aí também tem relação com os meses do ano, quando chove mais e quando chove menos. E essa dilatação, calor-frio também altera a têmpera do material que é galvanizado. Então, ele pode gerar isso aí em média de 3 em 3, de 6 em 6 meses. Entendo, mas vamos lá, Gelton. Imagine o seguinte, se fosse, por exemplo, um ambiente hospitalar, né? Um ambiente hospitalar existe o risco da infecção hospitalar, de fato. Então, você tem aí até um risco aumentado, né? Com certeza. O tempo de intervalo entre essas manutenções, eles são prescritos em norma específica, ABNT, vigilância sanitária. Vamos imaginar que eu, como gestor de um ambiente clínico ou mesmo de um laboratório, eu deveria consultar quem ou o que para me manter regularizado em relação a essa questão? Tem a primeira parte, foi boa a pergunta,
e profunda. Tem a primeira parte das NBRs voltadas para a produção do material, né? O material que vai ser feito, os dutos, que serão feitos os dutos. E o CFT, juntamente com a NR17, juntamente com a NR 15, NR15, NR17, aí vai ter que ter um auxílio do Tec Segurança do local no qual vai ser feito essas manutenções, né? Então a NR15 e a NR17, elas abarcam esse contexto na parte de dutos para climatização, tanto de hospitais quanto de escritórios, né? Agora na parte da NR também, né? Você também tem a NR 15, que vai espraiar sobre essas contaminações possíveis, né? Como eu comentei sobre o pombo, rato, etc., né? Devido a evitar a contaminação dos mesmos. Então, essa pergunta que você me fez, então você tem as NRs, né? As normas, porque toda empresa de grande porte ou hospitais provavelmente tem um técnico de segurança, né? Voltadas para isso. E você tem a NBR da produção do equipamento, do galvanizado que vai ser feito, né? E você ainda tem a parte do plano de manutenção e operação e controle para você pedir ao técnico o documento e você vai ver no documento os tópicos nos quais ele vai abarcar para fazer alguma coisa. Tá? Tem no PMOC também. Entendi. E dentro disso, eu posso dizer que a área de manutenção hoje, voltada para dutos, né? A parte de inspeção, posso dizer inspeção, assim. Inspeção de dutos. Inspeção e manutenção, pode ser colocado dessa forma. É um segmento da refrigeração que, no seu ponto de vista, ele está bem explorado ou ainda está no início, está aquela coisa ainda mal explorada? Está mal explorada por conta de profissionais que, vamos supor, empresas que pegam dutos não são todas. Entendo. Entendeu? Não são todas as empresas que pegam manutenção de dutos. Então, com isso, depende da mão de obra da empresa que está trabalhando, né? E depende da empresa em si, porque nem todas eles podem fazer o seguinte, né? Não, vamos pegar lá e vamos ver como é que fica. Não é assim. Ele tem que ter experiência na área para fazer um serviço correto, né? Tanto preditivo como corretivo. Mas não tem muitas empresas que pegam duto. São selecionadas. São poucas. É exatamente o que você falou. Tá? Perfeito. E então, vamos lá. Uma outra coisa também que eu queria entender. Dentro dessa parte de inspeção de dutos, a gente já tem uma visão aqui muito clara daquilo que pode ser feito. Você falou também sobre a parte de empresas de alimentação, né? Aí, no caso, você se refere ao quê? A todo o ambiente de produção de alimentos ou somente a parte de conservação do alimento preparado? No caso aí, entra a refrigeração, não a climatização, né? A refrigeração na parte industrial, né, como a gente falou anteriormente, ela tem uma elaboração que tem refrigeração que trabalha muito com gases muito tóxicos, que exemplo, né, é o amônia, o gás amônia, né? Ele é muito tóxico. Então, na parte de projetos de refrigeração industrial, existem equipamentos que o produto só passa. Exemplo, vamos supor aqui uma empresa dessas que vende frangos congelados, né, no mercado, né? O frango passa em fração de segundo, ele já sai do outro lado congelado. É uma coisa faraônica mesmo, é uma máquina faraônica. E esses equipamentos exigem um tipo de mecanismo e gás muito eficiente para gerar aquele resultado. Então, já na parte de comercial, né, as ilhas de frios, né, e os seus frigoríficos, né, os frigoríficos voltados para comercial. Ela está sendo muito explorada nesse momento, tá? Tem empresas que estão fazendo plano de PMOC nesse contexto, e você tem que também saber a parte voltando para aquela parte de novo, né?
de elétrica e comando, porque ela também entra na elétrica e no comando dessas duas, né? Compreendo. Então vamos lá, vamos entender o seguinte: você na realidade está focado hoje nessa parte de resfriamento e conservação dos alimentos em si. Exato. Perfeito. Se a gente fosse pegar hoje, por exemplo, a parte de laboratórios de exames clínicos em si, né? Esses laboratórios eles têm um ambiente extremamente controlado. Como que se dá a manutenção desses ambientes? Eu pego esse gancho e já falo sobre os CPDs, né? Né? Os Centros de Processamento de Dados é a mesma coisa, né? As temperaturas, quem tem que se adaptar são os funcionários, não o alimento e nem o procedimento. Ou seja, por conta de contaminação, tá? Tanto do alimento quanto do equipamento. Exemplo, e também dos insumos, né, para fazer exames, né, hospitais, laboratórios e clínicas, né? O ar-condicionado tem que manter uma certa temperatura devido aos riscos biológicos, como você comentou, né? Que nós temos, né, 5 riscos, né? E o biológico voltado para esse tópico que você comentou, né? E o risco químico e voltado para a produção de alimentos, né? E resfriamentos e congelamentos de alimentos. Aí, no caso, eu passo mais para a parte do amônia, né? Que é o gás. E também tem o equipamento para frigorífico que usa o álcool etílico, né? Junto com gás, para que ele não venha a congelar na saída da evaporação, né? Então, esse contexto de refrigeração, tanto industrial quanto comercial, ela tem também essa necessidade de manter uma temperatura para esses serviços, né, manterem adequados. No caso, é os CPDs que eu te falei, né? E também a parte dos laboratórios de análises clínicas, que a temperatura tem que estar num padrão de acordo com a Anvisa, né, com a vigilância sanitária, para que não haja propagação de risco biológico. Perfeito. Uma outra questão, né? A gente falou logo no início sobre a diferença entre o refrigerista e o técnico em refrigeração. Perfeito. Mas também existe o engenheiro mecânico, que na realidade é o profissional que seria aí o xerife máximo. Exato. No campo da refrigeração. Isso. Ok. Muita gente às vezes pensa que o técnico em refrigeração, mesmo ele sendo técnico, ele possui uma prerrogativa reduzida. E você comentou comigo, né, até mais cedo, já vem comentando sobre isso há algum tempo, que não existe essa limitação tão baixa assim para o técnico em refrigeração. Que muita gente vai para a engenharia mecânica pensando uma coisa, mas já poderia fazer aquele serviço mesmo sendo técnico, porque a resolução do CFT garante essa prerrogativa. Então, exatamente. Fala pra gente, explica pra gente do que se trata isso e que limitação seria essa para o técnico em refrigeração poder trabalhar. Então, o CFT, como você acabou de comentar, né, ele já especifica isso. Desde que o técnico seja capacitado e tenha o seu registro, né, e faça o seu plano de manutenção, o seu PMOC, e ainda por cima tem a elaboração da TRT, né, ele tem uma ampla gama de área para ele trabalhar, né, muito ampla. O engenheiro, né, ele está focado para uma situação de projetos mais, vamos supor assim, um projeto mais faraônico e com maior quantidade de elaboração. Exemplo, a planta de um sistema de refrigeração de um chiller, né? O técnico, se ele tiver muitos anos na área, ele pode lê-la e até fazê-la, mas isso é mais para a alçada do engenheiro. E o engenheiro assina algumas coisas, né, voltadas para a engenharia, né, que o técnico não tem a necessidade de. A parte do engenheiro, como vou falar aqui de uma maneira bem exemplificada, né? Tem engenheiros
que não conseguem mexer num compressor de ar-condicionado. Ele não sabe mexer. Ele teve a aula, mas não sabe, porque ele não tem o empírico. O técnico, ele domina. É isso que eu estou falando. Então, o técnico, ele tem a prática e a teoria. O engenheiro tem a teoria, mas ele é limitado. Então, normalmente... Geralmente, né? Geralmente, eu já tive conhecidos que me falou que o engenheiro, numa empresa, pedia orientação ao técnico para executar um processo. Ou seja, então, em geral, como você falou, né, não só na refrigeração, como edificações, né, e também na segurança do trabalho, tem técnicos que têm vivência e uma capacidade boa de entendimento do empírico e do teórico que pode até ajudar o engenheiro. Não quer dizer que o engenheiro é o bambambam do procedimento. Tá? O técnico tem suas vantagens na parte prática e empírica, muito além do engenheiro. Sim, mas o que eu coloco nesse primeiro ponto seria o seguinte, em termos de amparo legal, porque às vezes, como eu costumo até brincar, né, com o aluno, a parteira muitas vezes ajudou até a trazer o prefeito ao mundo, mas se o prefeito inaugurar o hospital, não vai ter vaga de parteira. Então, aquela velha história, por mais que o técnico conheça, tem experiência, tem expertise, feeling, mas a legislação permite que ele faça o quê? Essa questão da limitação legal, que você falou que não possui, ela geralmente é designada ao quê? Essa amplitude que ele tem para trabalhar se refere ao quê? O técnico ou... O técnico. O técnico. Existem documentos que não podem ser assinados pelo técnico, só pelo engenheiro, por conta de hierarquia da empresa e de outras empresas também e até empresas públicas. Então, quando é um engenheiro, eu vou fazer um exemplo aqui do técnico de edificações, né? Ele tem uma limitação diária para construção e para assinar, né, e criar uma planta. O engenheiro já não tem limitação. Tá? Esse é o exemplo em relação ao técnico de refrigeração e o engenheiro mecânico. Porém, o engenheiro mecânico, ele tem, vamos supor, uma patente melhor em relação a certos tipos de documentos. Esse documento o técnico não pode, só pode ser um engenheiro mecânico que pode assinar esse procedimento, né? Então, ele está nessa parte de hierarquia de responsabilidade. Melhor falando, hierarquia de responsabilidade. Tá? Tem um limite aí, né? O técnico vai até aqui, a limitação de responsabilidade em relação à parte mecânica, né? E o engenheiro daqui para cima, como eu expliquei agora e dei o exemplo do técnico de edificações. Perfeito. E você chegou a dar uma pincelada sobre a questão do AS-Built. Isso. Né? Explica pra gente o que vem a ser o AS-Built. São aquelas, vamos supor aqui, as etapas principais, né, para uma instalação de um sistema de climatização de grande porte. Exemplo, um chiller, um VRF ou um self-container, né? Você pode ter uma melhor elaboração usando o AS-Built para essa parte de projetos, né? No caso, desenhos e plantas, projetos, e também na parte de levantamento das análises do que compõe o projeto. Ou seja, qual a necessidade disso? Então, é como se fosse um projetista, né? Usando o AS-Built, né? É um mecanismo ou um processo, né? Um método que você usa para você instalar ou introduzir numa empresa, né, um sistema de climatização, mas voltado para esse processo de elaboração, que vai visar tanto na parte gráfica de desenhos e plantas, como na parte de estruturação em si, mas voltado para a edificação. Então, eles vão pegar a estrutura da edificação para poder instalar o serviço, né? Não somente instalar, eles precisam do feedback da planta da edificação, do engenheiro que construiu, ou seja, se estiver ainda vivo, né? E todo esse processo. Então, eles precisam da planta. Então, o AS-Built, ele é um negócio bem técnico, porém, para instalação de equipamentos de climatização
de grande porte em empresas. Entendo. Pelo que você colocou, pelo que foi exposto aqui, né? Eu imagino que existe uma série de equipamentos, ferramentas exclusivos da refrigeração. Então a gente pensa o seguinte: para trabalhar até como vendedor na área de refrigeração, a pessoa tem que ter uma formação muito sólida, né? Se hoje tivéssemos, por exemplo, aqui trabalhando com a parte de revenda de suprimentos para refrigeração, alguém que queira trabalhar como representante comercial, qual seria a formação desse profissional para poder pegar esse nicho da refrigeração? Gostei muito da pergunta e ela foi muito oportuna, tá? Para pegar esse nicho, sendo um técnico, você tendo conhecimento na área, você pode trabalhar, eu ia comentar isso depois, você pode trabalhar como vendedor das empresas, como um freelance de apresentações sobre o produto, que isso já tem, né? Isso já existe. Treinamentos para a empresa, isso também já tem, né? E também trabalhar como instalador ou o mecânico em si, né? O técnico, para empresas. Exemplo, vamos supor, Samsung, Electrolux, essas outras, todas, né? Sim. Todas elas. A Midea, todas elas. Então, como você perguntou, eu achei legal, o leque abre para o técnico nesse contexto. Ele pode trabalhar como propaganda, ele pode trabalhar como venda de produtos, porque para ele vender, ele tem que entender do produto, né? Ou seja, o cara coloca um balconista lá, começa a entender. Não, se ele botar um técnico, o técnico tem muito mais noção do que ele e pode orientar o equipamento adequado para aquela utilização. Então, nesse contexto do comércio, você deu o tiro certo. É exatamente isso. Ele tem uma gama muito grande de atuação, né, no comércio da refrigeração e da climatização. Tanto para venda, propagandas, treinamentos e comércio. Perfeito. Então deu para perceber que a área da refrigeração é gigante. É, né? Ampla, muito ampla. Hoje você diria para mim que, vamos imaginar, um profissional da área da manutenção que queira se dedicar exclusivamente à refrigeração, com um ano de experiência na área, por exemplo, trabalhando com refrigeração industrial como um funcionário, ele conseguiria ter um rendimento de quanto, em média? Técnico. O técnico. O técnico, ele pode variar, né? O salário deles eles variam aí com o sindicato, né? Porém, tem uma média aí, não só salário, né? Você tem por hora extra e produção, e serviços, né? E tarefas. Mas tá na faixa aí de uns 4 mil. 4 mil reais. Uns 4 mil reais. Um técnico. Tá nessa faixa, tá? Isso, claro, uma empresa com um suporte, né, de porte mesmo, para que ele venha trabalhar corretamente, mas está nessa faixa. Tá? Perfeito. Existe a possibilidade também de trabalhar com perícia na área de refrigeração, né? Fazendo a inspeção de equipamentos, se realmente houve responsabilidade em algum tipo de dolo. Isso. Você conhece alguma coisa dentro desse segmento que possa trazer para a gente? Nesse contexto, eu fico um pouco vago, mas eu vejo que o PMOC vai entrar nisso. Tá? Vai ser solicitado esse documento quando tem uma perícia. Tá? E nessa perícia vai ser, no caso, ouvido o técnico no qual fez o PMOC, né? E também a perícia aí, no caso, se houve algum dolo, né? Eles vão colher, né, partículas e levar para laboratórios. Agora, se o técnico fez o procedimento adequado, né, a possibilidade do dano é pequeno. Contudo, se houver isso, né, se houver um dolo desse aí, não teve o plano, o PMOC. Por quê? Porque um técnico, para fazer um PMOC, ele não vai fazer de qualquer maneira. Já teve situações, né, que me pediram um PMOC só para um mês. Aí eu falei, não, um mês não dá. Então o PMOC tem que ser constante e tem que ter um contrato. Então eu acho que o cara, ele não vai botar o nome dele à risca, né, a risco para emitir um documento falso. Ele tem que trabalhar em cima daquilo que é a responsabilidade dele, porque o nome dele está em jogo. Mas na parte jurídica disso aí,
né? Teria que aprofundar mais, como você acabou de falar, se tem dolo, porque entrar jurídico, né? Sim. Mas o veio da jurídica vai vir no PMOC. Perdão. Perfeito. Bom, então, Jailton, desde já, eu quero agradecer a sua participação aqui hoje. Foi muito elucidativa. Eu agradeço Tenho a também. certeza que quem assistiu hoje tem uma visão bem mais ampla acerca do assunto. E já deixo aqui desde já o convite para uma próxima oportunidade, de acordo com a sua disponibilidade, para a gente poder também falar sobre outras questões na refrigeração, sobre, por exemplo, captação de cliente, alguma coisa nessa área mais de início para quem realmente está entrando. Mas é sempre interessante a gente poder explanar a parte técnica, né? Porque as pessoas geralmente escolhem a profissão somente focadas no salário e no benefício, mas não entendem que existe todo um background de responsabilidade por trás disso. Eu queria dar um adendo, se você permite. Claro. Esse adendo é com relação aos técnicos de edificações e também aos profissionalizantes, né? Que vão ingressar nessa área, né? Há um tempo atrás, alguns levantavam a bandeira de que o técnico só poderia fazer 60 mil BTUs. Essa parte de leitura foi equivocada porque 60 mil BTUs é de responsabilidade da empresa e do dono da máquina para chamar um técnico para fazer o PMOC e não a limitação do técnico em relação ao comércio ou refrigeração comercial ou residencial. Ele não é limitado, porque isso reza no documento que eu trouxe, né, que é do CFT, né? Enfim, esse adendo que eu queria deixar frisado, porque Perfeito. Muitos pensam o contrário. Não, ele não tem limitação. Desde que ele seja o responsável e emite a TRT e o PMOC, né, ele pode ser o gestor de todas as máquinas que estão ali, acima de 60 mil. Tá? Então, é só para desmistificar uma coisa que leram no passado errado e interpretaram errado. Ok. Então, desde já, né, quero também deixar para você essa câmera aqui disponível para você poder mandar o seu recado para a nossa audiência. E aqui você vai dar o seu recado, vender o seu peixe, falar da sua experiência também do seu trabalho, ou tentar captar cliente, ou mesmo falar sobre a importância para quem quer trabalhar na área de refrigeração, por que vir. Fica à vontade, você é o dono da casa. Então, gente, desde já eu agradeço a oportunidade, né, ao César e à sala também, né, o Bora Trabalhar, que é muito legal, né, e aqueles que querem ingressar nessa área, né, é uma área promissora, né, e você precisa gostar, porque são fenômenos, né, tanto elétrico quanto eletrônico e mecânico que acontece e você vê isso acontecer, né, os fenômenos da refrigeração, que são muito interessantes. E também tem que ter aquela gana, ou seja, aquela vontade de fazer o curso, né? Não desistir no início, porque não tem jeito. Você vai ter cálculos, isso é certo, né? Mas com a orientação correta, você termina um curso desse e você já entra no mercado com uma gama, como vocês viram aqui nós falarmos, uma gama de oportunidades, né? E aqueles que se interessarem pelo comentário ou pelo frostback, né? Eu dou aqui a minha particularidade em relação ao meu nome, né? Jailton Silveira, né? Eu tenho frostback, né? Que tanto para manutenção quanto para preditiva e corretiva e treinamentos voltados tanto para refrigeração quanto para segurança, né? E eu agradeço muito aqui ao César pela oportunidade e a vocês também, tá? Muito obrigado e um bom dia. Ok. E para você que por um acaso deseja fazer uma pós-graduação com qualidade total, pós-graduação online da sua residência de qualquer lugar do Brasil, conheça o Grupo Desempenho. São cursos de MBA, são cursos de formação de pós-graduação à distância a partir de R$ 250 em mais de 80 áreas do conhecimento. Então, se você, por um acaso, deseja se especializar,
o Grupo Desempenho tem a melhor opção para você. Hoje a gente fica por aqui. Como você bem sabe, na descrição do vídeo nós temos o contato do nosso convidado e aqui do lado da nossa tela nós temos também o contato tanto do Grupo Desempenho como da empresa do nosso convidado. E aí você pode nos chamar caso você tenha alguma necessidade. No mais, semana que vem a gente continua com mais uma entrevista, com mais oportunidades e com muito mais conhecimento. Mais uma vez eu sempre peço para você, curta, comenta e compartilha. Porque aqui no Bora Trabalhar, a nossa remuneração sempre será o seu engajamento. Até a próxima!